No Brasil, servidores públicos podem se afastar do cargo por até 3 anos sem salário para tratar de assuntos particulares. Mas uma investigação do UOL mostrou que essa brecha virou licença para dar um jeitinho de o servidor ganhar uma grana extra. Como? Enquanto a vaga do serviço público fica congelada, funcionários licenciados trabalham em empresas privadas. Isso mesmo. E mais grave, não raro vão receber e prestar serviço para empresas que atuam no mesmo setor econômico que os órgãos originários desses servidores fiscalizam. É isso mesmo. É um modelo de parceria público-privada em que só um lado ganha. E não é o lado seu, meu, muito menos o nosso. Na Anatel, por exemplo, existem servidores licenciados que atuam em empresas privadas de telecomunicações, que é justamente o setor que essa agência regulamenta e, em tese, fiscaliza. E fazem isso sem abrir mão do seu vínculo com o setor público. Incrivelmente, a prática é considerada legal. Agora, cá entre nós, como é que alguém pode trabalhar numa empresa que deveria fiscalizar sem entrar em conflito de interesses? Quem garante que o sigilo das informações públicas a que esses funcionários tiveram acesso não vão beneficiar as empresas privadas para as quais eles estão prestando serviço e recebendo dinheiro delas? Hoje, no All Prime, a gente conversa com a repórter Júlia Afonso, que descobriu e revelou essa PPP particular dos funcionários que são ao mesmo tempo públicos e privados. Muito bem-vinda de volta ao All Prime, Júlia Afonso. Oi, Toledo, tudo bem? Olá, todo mundo está ouvindo, a gente vendo também. É isso aí, agora com imagem. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o All Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Júlia Afonso, eu estou muito curioso para saber como é que você descobriu essa mamata, né? Porque isso é um privilégio raríssimo. Quantas pessoas podem se licenciar do seu emprego e trabalhar no concorrente, voltar e manter todos os seus benefícios? Qual que é a história dessa pauta? Então, Toledo, eu cubro o setor de telecomunicações há alguns anos, né? As políticas públicas e também as movimentações nos cargos, né? Quem vai para o Ministério das Comunicações, quem vai para a Anatel, se um vai para o outro também, né? E conversando com algumas fontes, né, sobre alguns cargos, elas me contaram: essa pessoa aqui, ela não está mais na Anatel, agora ela está numa empresa privada. E eu achei que a pessoa tinha se exonerado do cargo, que é o que geralmente ocorre, né? A pessoa pede para sair, se desconecta do setor público e vai trabalhar no setor privado, cumpre aí uma quarentena. Só que, para minha surpresa, a pessoa me contou e disse: não, a pessoa não se exonerou, a pessoa está de licença. É uma licença que você tira para tratar interesses particulares e que você pode exercer alguma atividade privada. E aí eu falei: mas a atividade privada, ela é no mesmo setor? Porque me pareceu um contrassenso. E a pessoa falou: tem vários fazendo isso. E aí eu comecei a puxar para ver quem que eram as pessoas, né, analisar os pedidos que as pessoas apresentavam para tirar essa licença. E aí eu fui olhando o que é que a pessoa alegava, né, quando ela pedia essa licença, e aí eu cheguei nesses casos da matéria. Mas primeiro explica, qual que é a base legal? Que licença para tratar de interesses particulares é essa? Qual foi quando o legislador criou essa brecha, ele estava pensando no quê? Motivo de saúde? O que era? Você tem alguns tipos de licença. Você tem licença, como você falou, né, para doença na família, tem serviço militar, você também tem atividades políticas e você tem essa que é para tratar um interesse particular. Então, analisando os casos, a gente viu, por exemplo, que as pessoas querem fazer um curso de mestrado. Aí elas pedem esse tipo de licença. Ou um familiar está com problema de saúde, o cônjuge mudou de emprego, foi trabalhar em outra cidade por um período.
Teve até uma pessoa que disse que queria tirar essa licença para realizar o maior sonho da vida dela, que era viajar pelo mundo. Então, você tem aí várias justificativas para esse tipo de licença. Tanto essa quanto as outras que eu citei, elas são licenças que você pode tirar por 3 anos. Ela é uma licença sem remuneração, mas ela pode ser renovável pelo mesmo período, de uma maneira indefinida, né? A gente mesmo viu que algumas pessoas estão há mais de 3 anos fora dos cargos, e a lei, a norma, né, vamos dizer assim, não coloca um limite de quanto tempo você pode ficar fora. E essa licença, ela congela a sua vaga que você obteve no concurso. Então, você vai, trabalha na iniciativa privada e a sua vaga fica congelada, esperando a hora que você quiser voltar. Não, Julia, isso daí deve estar errado, isso daí não pode estar certo, não é possível que seja isso, porque veja bem, o sujeito trabalha na Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, certo? Uma das funções, talvez a principal função da Anatel, é fiscalizar as empresas de telecomunicações, certo? Aí ele sai do setor público, para o qual ele prestou concurso, né? Porque não foi contratado na rua, né? É difícil se tornar funcionário da Anatel. Então, ele vai lá, passa no concurso, aprende tudo que tem para aprender na Anatel, daí pede essa licença para fins tratar de interesses particulares, vai para a empresa, obviamente as empresas de telecomunicação falam, opa, temos um cara que trabalhou na Anatel, trabalha na Anatel, vamos contratar ele. E daí o cara fica lá 3 anos, 6 anos, quantos anos ele quiser, e a vaga dele fica fechada, ou seja, tem menos uma pessoa para fiscalizar a empresa onde ele vai trabalhar? Exatamente. A Anatel, como você falou, ela fiscaliza, ela dá autorizações, né, de serviços. É uma agência regulatória, né, importantíssima ali. Ela vai regulando o mercado. E um mercado, diga-se de passagem, que é um mercado bilionário, né, de telefone, de internet. Então, para as companhias, é muito interessante ter um funcionário que entenda tudo de dentro, né, da agência. Não raro a gente tem visto aí que, além desses funcionários que são concursados, a gente tem a questão dos comissionados, né? Então, as empresas sempre se interessam muito pelos ex-funcionários, ex-comissionados que passaram por uma agência e entendem como funciona o jogo, né? Uhum. Agora, não, até aí eu entendi. Agora me explica o seguinte. Por que o sujeito que conseguiu um emprego, provavelmente para ganhar mais, ele não vai para ganhar menos na empresa de telecomunicação, né? Mantém o vínculo dele com a Anatel, ou seja, com o setor público, se ele já está ganhando mais e ele não tem nem já renovou? Existem casos de funcionários que estão há mais de 3 anos licenciados, ou seja, que conseguiram renovar essa licença? Sim, existem casos de funcionários que estão há mais de 3 anos e, pelo que a gente conversou, né, até com alguns deles, funciona como um stand-by. Você deixa a sua vaga ali. Se der alguma coisa errada no setor privado, né, se você for demitido, ou se você não gostar, né, porque o setor privado ele não tem a estabilidade do setor público. Então, se der algum problema, você tem ali uma vaga que você pode voltar e que você vai ter um salário, né, todo mês, pago em dia, enfim. E é isso que a gente observou, né? Você pegou algum caso que o cara tenha voltado para o setor público, que depois de fazer esse, aspas, estágio remunerado no setor privado? Eu comecei a ver que ali pelo ano de 2021 é que aparecem esses trabalhos na iniciativa privada. Por enquanto eu não peguei, mas isso não significa que não aconteça, porque essa licença é uma licença do serviço público inteiro. Então, para você ver se a pessoa trabalha na iniciativa privada, você tem que analisar o pedido dela da licença, porque não necessariamente a pessoa que está de licença, ela está trabalhando no setor que ela deveria fiscalizar, né? Ela pode realmente estar fazendo um curso de mestrado e tal. Então, desses que eu fui pegando, eu peguei só da Anatel, mas talvez esteja acontecendo em outras agências, em ministérios, né? A gente teria que pegar cada um para analisar. Entendi. Agora, no setor privado, a pessoa tem que pagar um plano de previdência, né? Nem toda empresa privada tem um plano de aposentadoria que não seja o plano da Previdência Social. Já no setor público, não. Você se aposenta com menos tempo de serviço do que no setor privado e ganhando o salário integral, que não acontece na Previdência Pública.
Seria esse um dos motivos para o sujeito tirar a licença em vez de pedir demissão? Mas não responda agora não, porque a gente vai fazer um intervalo, tipo facas guinso. Em 2022, o então desconhecido empresário Tiago Brenan agrediu uma mulher na Academia Boritec, em São Paulo, e o nome dele explodiu na imprensa. O UOL conseguiu acesso exclusivo a mais de 6.000 páginas e 10 horas de áudios inéditos de processos judiciais envolvendo o Tiago. Entre eles, estava o caso de uma mulher que vamos chamar de K. Você promete nunca mais bater em mim? Prometo. Dou minha palavra. A experiência dela deixa explícito o modus operandi de Tiago Brenan, um método que começava com uma conquista, regada a gentilezas e muita ostentação, mas que acabava em violência de vários tipos. Tudo bem que eu fudi com você pesado, tá? Tudo bem que quando você me afrontou me chamando de mentiroso, eu te dei um tapa. Até onde vai a impunidade de um milionário? Eu sou Matheus Araújo e esse é Brenan, um podcast do UOL Prime, disponível no UOL, no YouTube do UOL Prime e em todas as plataformas de podcast. Júlia, eu fiquei muito curioso para saber como é que você chegou nessa história. Como é que você descobriu que isso existia? Porque é tão inusitado. Eu cubro o setor de telecomunicações já tem alguns anos e eu acompanho muito a movimentação de servidores, funcionários indicados no Ministério das Comunicações, na Anatel, quem está ocupando qual cargo. E conversando com algumas fontes, né, elas me disseram assim, aquela pessoa que atuava no tal cargo, agora ela está numa empresa de telecomunicações. E eu pensei que a pessoa tinha sido exonerada, porque geralmente é o que acontece, né? A pessoa desiste do funcionalismo público para ir para o funcionalismo privado. Para minha surpresa, ela falou que não, que na verdade existia uma licença e que a pessoa simplesmente pedia licença, poderia ou não fazer uma quarentena e assumiria um cargo no setor privado. Agora, então, Júlia, você, por favor, responda por que o cara mantém a vaga dele congelada e não pede demissão. O servidor, ele sim, nessa licença, ele pode continuar contribuindo com o regime especial do servidor público. Tem funcionário que continua contribuindo, que prefere a contribuição do serviço público do que a do serviço privado. Ou seja, então você está unindo o melhor de dois mundos, né? Porque você conseguiu um conhecimento técnico no setor público, se licenciou, foi trabalhar no setor privado para ganhar mais, mas continua contribuindo para ter aposentadoria integral no setor público e não no privado. Agora, me explica uma coisa, as agências não sofrem com isso? Ou seja, se a vaga fica congelada, não falta pessoal? Cabe a cada agência dizer se são elas que autorizam, né? Cabe a elas dizerem se o funcionário é de licença ou não. Não cabe ao servidor dizer, eu quero licença, então você vai me dar. Então, a própria agência ou outro órgão, eles têm que ficar de olho em quantas pessoas estão de licença ou não e se aquilo vai atrapalhar o bom andamento, né, dos trabalhos públicos, porque enquanto o servidor está fora, ele não pode abrir um concurso para aquela vaga fica realmente congelada. Então, se você precisar, ou você vai ter que cortar a licença, né, do servidor que você deixou, ou você vai ter que trabalhar com menos gente. Entendi. E você conversou, obviamente, com a Anatel sobre essa situação, essa PPP, em que só um lado ganha. E o que eles dizem? Então, a Anatel disse que está cumprindo a lei, assim como os servidores, né? Porque realmente está na lei, mas é o que você falou no início, né? Uma brecha que as pessoas vão ali aproveitando para trabalhar, enfim, fazer o que bem entenderem. E a Anatel, a nota dela é interessante porque ela disse que a minha hipótese de conflito de interesse, né, pode realmente ser uma preocupação, mas cada análise passa pela comissão de ética da própria Anatel ou da presidência para garantir o afastamento de um potencial conflito. Isso daí me soou meio burocratês. Eu vou pedir para você traduzir para mim e para o ouvinte o que significa essa nota da Anatel, porque eu não consegui compreender. Como assim
possível ou hipotético conflito de interesse? Se o cara saiu da agência reguladora e fiscalizatória do setor de telecomunicações e foi trabalhar numa empresa de telecomunicações, qual é a dúvida de que há um conflito de interesse? Pois é, exatamente. Eu perguntei, né? Mas isso não é um conflito de interesse? E aí a resposta é: olha, talvez seja, mas cada análise passa pela comissão de ética para garantir que a gente afaste um potencial conflito de interesse. É assim, respondeu sem responder, né? Não, eles se livraram da resposta, né? Chama-se se livrar, não responder, porque é inacreditável. Como assim? Não acharam que pode ter um conflito de interesse? Se o cara tivesse trabalhando numa padaria, até, né? Eu ia concordar que o conflito de interesse é improvável. Agora, se ele vai trabalhar na empresa que ele vai fiscalizar... E vem cá, você achou casos que isso é evidente, porque o cara não só se licenciou e foi trabalhar numa empresa de telecomunicações, como ele frequenta a Anatel como representante da empresa de telecomunicações, não é isso? Sim, exatamente. Teve um dos casos, né? E esse servidor é um servidor que já está na segunda licença. Ele renovou em fevereiro desse ano. E aí, quando ele pediu para tirar essa licença, ele disse que ele ia exercer um cargo de diretor numa empresa privada com pontos secundários de contato com a Anatel. E aí a gente descobriu, depois que eu pedi uma lei de acesso à informação, sobre os registros da portaria da Anatel, porque eu queria ver se essas pessoas estavam entrando na Anatel como representantes de empresas, se tinha, de repente... algum motivo, né, ali na portaria. E aí ele entrou mais de 30 vezes, né, na Anatel para discutir, por exemplo, concorrência, exploração do 5G. Não, eu vi errado, desculpa. 30 vezes? Isso, mais de 30 vezes. Em que período? Ele entrou, né, na Anatel. Desde 2023 até agora. Pouco mais de 2 anos. Quer dizer, ele continua trabalhando na Anatel de alguma maneira, né? Porque 30 vezes num período de 2 anos, eu acho que nem você que cobre o setor foi 30 vezes na Anatel num período tão curto, não? Sim, e os temas, pelo que a gente viu lá nas agendas públicas da Anatel, né? Exploração de 5G, leilão para expansão de telefonia móvel, são temas fim da agência, né? Não são temas aleatórios. Ele não está tratando de um outro setor, enfim, de um outro tema. Nem sei o que poderia ser, mas esse tipo de tema não dá, né? Para mim é o conflito de interesse. Teve um outro funcionário que saiu e abriu um instituto. E o instituto organizou um congresso no ano passado em Salvador, um resort de 5 estrelas, all inclusive, com representantes do setor de telecomunicações, agentes públicos, políticos, esses eventos que a gente conhece, né, Lobby. Que unem todos os setores. Aí, exato. Só para juntar E com aí, uma outra reportagem que você acabou de publicar. Exatamente. E aí ele pediu e conseguiu um apoio institucional da Anatel, para usar logotipo da agência em banner, em site, para promover o evento. Não, Júlia, não, para, Júlia, assim você quer me matar, Júlia, não é possível. A Anatel patrocinou o evento do instituto do seu funcionário licenciado que presta serviço para o setor privado que ela fiscaliza? Não foi um patrocínio de dinheiro, foi um apoio institucional, mas é um apoio. Ele sai da Anatel e ele volta para pedir. Quer dizer, ele sai com a marca da Anatel, porque o que faz alguém querer ir no evento desse instituto é saber que ele vai ter acesso aos reguladores e aos fiscalizadores da Anatel. E a Anatel fala, não, é isso mesmo, vai fundo. É inacreditável. Exatamente, né? É um funcionário que sai e depois volta querendo apoio da Anatel, né? Ele foi fundar o instituto, mas o instituto é apoiado pela Anatel, é tudo girando em torno da Anatel. E ninguém se incomoda com isso? Não tem ninguém no Congresso, no Poder Executivo, no governo federal, na própria Anatel, na sociedade civil, falar, vem cá, isso é um pouco demais. Um funcionário público licenciado prestando serviço contra os interesses públicos, porque se é a favor do interesse privado, né, para saber como, eventualmente, até burlar uma regra, sei lá, não sei. A gente não sabe, esse é o problema. A gente ignora o que essa pessoa está fazendo. Acho que, por enquanto, Toledo, só nós e os leitores do UOL, porque até o momento não vi nada acontecer, assim. E você conversou com esses funcionários licenciados?
Sim, conversei e alguns estão realmente colocando o serviço público em stand-by enquanto eles decidem a carreira, o que eles querem fazer. Mas eles não têm nenhum tipo de preocupação ética, de conflito de interesse, eles não veem isso como um problema. Não, eles não acham que é um conflito de interesse, que a regra é essa e eu estou só atuando conforme a regra. Eu até citei para um em off, né, a gente conversando, e eu falei, olha, mas tem pessoas que se exoneram. Em um caso XYZ, a pessoa se exonerou. E ele falou, mas você sabe quanto que ela recebeu para isso? Recebeu muito dinheiro da empresa. Aí eu, entendi. Quer dizer que mesmo os que pedem demissão são contratados a pesos de ouro pelas empresas particulares. Agora, não devia ter uma regra, não existe, por exemplo, no Banco Central, que isso é notório, né? Tem essa porta giratória que você entra pelo setor público e sai pelo setor privado e fica dando voltinha, entra, sai, entra, sai. Tem quarentena, né? Tem regras para tentar minimizar, embora você tenha a presidente do Banco Central prestando serviço para banco hoje, né? Que ele estava regulamentando até anteontem. A quarentena, ela atualmente é de 6 meses, né? Então, assim, as pessoas se valem muito disso, né? Vou jogar aqui conforme a regra. A regra é de 6 meses, então eu cumpri. Eu cumpri a regra e eu vou tocar a bola adiante. Os especialistas com quem a gente conversou tocaram de que era preciso que existisse uma regra de quarentena maior, talvez 2 anos, né, a ponto de você ter uma troca dentro do serviço público, porque às vezes 6 meses é muito pouco tempo. Se a pessoa sai, ela ainda, talvez as pessoas estejam dentro do serviço público nos mesmos cargos, as regras sejam as mesmas, né? Então ela tem ali um conhecimento muito grande. Talvez em 2 anos uma lei tenha sido alterada, normas internas, as pessoas não estejam mais nos mesmos cargos, né? O fiscal não seja o mesmo, a pessoa que dá autorização não seja a mesma, né? Pelo menos tenha tido ali alguma mudança, porque 6 meses realmente é muito pouco tempo. Eu estou meio pasmo com essa história, eu tenho dificuldade para entender como ninguém no setor público, né, nas agências, no Congresso Nacional, achou que talvez, quem sabe, fosse conveniente fechar essa brecha. Afinal de contas, o que o setor público ganha com isso? Né? Nada, absolutamente nada. Né? Você se concentrou na Anatel. Há indícios de que essa prática seja mais ampla? Olha, para ver, a gente teria que pegar cada caso, cada pedido de licença para analisar. Porque quando a pessoa diz que ela vai sair de licença, não necessariamente ela está indo atuar numa mesma empresa, né, daquele setor. Eu acho que deve ter. Se a gente começar a fuçar, eu acho que a gente vai achar. Bom, Júlia, já fica o pedido em nome dos ouvintes do UOL que você fuce em outras agências, tipo a ANP, né, que é do petróleo e por aí vai, porque essa porta giratória só interessa para um dos lados, né, e não é o setor público, não é o seu, o meu e o nosso, né? Eu acho que tem um ponto também que às vezes pode passar despercebido, né? O que a gente fala, a gente se importa muito com o setor público, óbvio, mas acho que para as empresas também é um problema concorrencial, né? Porque se você tem uma empresa que tira muita gente do setor público, ela vai estar muito adiante das outras, né? Ela vai ter informações muito mais qualificadas do que as outras. Então, acho que é um caso das empresas também tentarem, né? Não sei o que elas poderiam fazer, mas se importarem com esse tipo de coisa. E você identificou algum padrão nas empresas que contratam esses servidores licenciados? Tendem a ser empresas grandes, pequenas, médias ou tem de tudo? Olha, por enquanto, de servidores eu achei empresas médias. Médias para grandes, assim, empresas regionais, vamos dizer. Quer dizer, as empresas pequenas que não conseguem pagar um salário à altura das ambições salariais desses funcionários licenciados vão ter que continuar usando funcionários que não passaram por essa porta giratória, né? Exato, e lembrando que a gente está falando dos servidores, né? Ainda tem os comissionados que talvez as empresas grandes, né, levem também. Comissionados é aquele cara que não necessariamente prestou concurso público, mas foi indicado para um cargo de direção, etc., né?
Exatamente. Muito bom, Júlia. A gente já tem assunto para o próximo, né? Estou esperando aqui só a publicação das suas reportagens. Onde é que as pessoas encontram as suas... Eu vi 3 reportagens, são 3 ou tem mais? Isso, são 3 reportagens no uol.com.br. Ok, muito obrigado, Júlia Afonso. Parabéns mais uma vez. Já estamos esperando você voltar aqui para nos deixarem embasbacados mais uma vez. Mas por enquanto vamos segurar o queixo, porque essa já foi suficiente. Obrigado, Júlia. Um abraço. Obrigada, Toledo. Um abraço a todo mundo. Bom, eu sou José Roberto de Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversamos hoje com a repórter do UOL, Júlia Afonso. Quem assina o UOL pode ler essa e outras reportagens da Júlia Afonso e de todos os repórteres do UOL, principalmente as reportagens investigativas que ficam lá no UOL Prime. Os assinantes também têm acesso a todo o acervo de jornalismo do UOL, a opinião e análise dos colunistas e ainda tem desconto no cinema, peças de teatro, festivais de música e tem acesso ao UOL Play. Confira lá em assine.uol.com.br. Eu sou José Roberto de Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. A reportagem é da Júlia Afonso, o roteiro da Clara Gelstab, a operação de vídeo do Fernando Moretti, a montagem é do Lucas Zacarias. A trilha sonora original foi composta pelo João Pedro Pinheiro. A trilha sonora incidental é da Epidemic Sound. A coordenação é da Lígia Carriel e da Laura Kapelushnik. A coordenação de operações é do Danilo Esperandil e do Eduardo Bonavita. A gerência geral é do Diego Assis. E a supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até o próximo episódio. UOL.